Boa noite. Eu estou aqui me preparando para ir para a igreja. Eu vou fazer o culto daqui a pouquinho com as pessoas da nossa comunidade. E eu estava aqui pensando, né? Quando a pessoa era católica, ela tinha os seus santos, ela acendia uma vela, ela fazia promessas, ela ia na Aparecida, no Juazeiro do Norte, em Canidé, pagar as suas promessas, porque elas criam que aquilo era de Deus. Outras iam em centros espíritas se consultar com os mortos, pensando que ali ia trazer paz ou conforto para elas. Outras iam em centros de macumba, candomblé, faziam despachos, iam aos cemitérios, meia-noite, seguiam, acreditavam, se consultavam com os guias e depois descobriram que estavam sendo enganadas, que aquilo que ela praticava na Igreja Católica era idolatria. O que ela buscava nos centros espíritas e nos centros de umbandas, ela descobriu que era algo diabólico. E ela largou essa prática e veio para a igreja evangélica. Chegando na igreja evangélica, ela largou, ela deixou para trás os santos, ela largou a Aparecida, o São Francisco, o São Jorge, ela deixou para trás na Umbanda o Guia, o Zé Pilintra, os Exus, e ela largou tudo isso. Só que agora ela não se dobra ou não busca mais uma imagem, mas hoje ela busca e se dobra diante de uma arca. Hoje ela idolatra as campanhas que são feitas dentro da instituição que hoje ela faz parte. Ela não acende mais vela, mas ela toma banho de água com arruda por descarrego dentro das reuniões de libertação. Ela não consulta mais os mortos e nem os guias, mas hoje ela passa por cima do Vale de Sal. Hoje ela não faz mais promessa, ela não vai mais na Aparecida ou no Juazeiro do Norte, mas hoje ela faz a fogueira santa, as campanhas. Então você vê que a pessoa ela mudou de religião, de líder, ela mudou a sua igreja, mas ela permanece com a mesma cegueira espiritual. Sendo que quando ela abandonou o catolicismo, ou o centro espírita, ou o candomblé, ela disse que estava liberta, que tinha conhecido a verdade, que tinha conhecido Cristo, que tinha tido o encontro com Deus. Só que a verdade é que hoje ela abandonou o catolicismo, ela não se dobra mais diante de uma imagem, não acende mais vela, ela não vai mais na Umbanda falar com o Zé Pilintra, ela não faz mais promessas, ela não vai mais falar com os mortos no centro espírita. Só que hoje ela diz ser evangélica, está liberta de tudo isso, mas hoje ela faz, na verdade, a mesma coisa que ela fazia antes. Hoje ela busca respostas. Ela fazia promessa porque queria uma resposta.
Hoje ela faz campanhas porque ela quer uma resposta. Ela acendia uma vela porque queria uma resposta. Hoje ela toma banho do descarrego na reunião da libertação porque ela quer uma resposta. Antigamente ela ia à meia-noite no cemitério arriar um despacho, fazer um trabalho, porque ela queria uma resposta. E hoje ela faz campanhas, sacrifica, faz os seus sacrifícios porque também ela quer uma resposta. Então você vê que a pessoa ela continua tão enganada como antes ela vivia no catolicismo, ou no centro espírita, ou na macumba. Ela simplesmente deixou de ser católico para ser evangélica, espírita para ser evangélica, mas ela continua enganada e cega espiritualmente. E é triste ver pessoas enganando a si mesmo. E tem algo muito grave aí, porque ela foi humilde para largar o catolicismo. Ela reconheceu que estava errado. Ela foi humilde para largar o espiritismo. Ela viu que estava errada. Mas por que a pessoa não consegue ver que hoje ela está tão errada quanto estava na época que praticava o catolicismo? O engano é o mesmo. A mentira é a mesma. Porque ela continua tão cega como antes. Antes ela usava um santo para chegar até Deus, que nunca chegava. Antes ela consultava um guia para chegar até Deus, e nunca chegava. Hoje ela usa uma fogueira santa, ou as campanhas, ou o seu templo, ou a sua religião, para chegar até Deus. Ela continua praticando a mesma coisa que antes ela praticava. Quer dizer, ela continua cega da mesma forma. Só mudou de padre. Ela ouviu o padre, hoje ela ouve o pastor, ou bispo, ou apóstolo. Mas a cegueira é a mesma. A mentira é a mesma. A prática é a mesma. Ela continua tão idólatra quando era católica, ela permanece idólatra evangélica. Ela estava tão distante de Deus quando católica e permanece tão distante de Deus hoje sendo evangélica. Então é isso que infelizmente as pessoas não conseguem enxergar. E por que elas não conseguem enxergar? Porque elas são enganadas pelo alto desespero que elas têm de alcançarem aquilo que querem. Elas são enganadas primeiramente porque não conhecem a Deus. Porque não conhecem a verdade. E o profeta Oséias disse isso bem claro. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E por isso está sendo destruído. Então a pessoa não conhecia a Deus, a verdade, no catolicismo, e ela continua não conhecendo a verdade, a Deus, sendo evangélica. Quantos consultavam o centro espírita e hoje pessoas evangélicas correm atrás de pessoas que revelem para ela. Aonde tem revelação, ela quer estar, ela quer frequentar, ela quer ouvir. E ainda que ela ouça a palavra de Deus, ela quer que o profeta ou que alguém revele alguma coisa para ela. Então essa pessoa continua tão cega como estava antigamente. Por que para Deus nos ouvir,
eu tenho que me dobrar os joelhos diante de uma imagem, como antes a pessoa fazia? Por que para Deus me responder, ou para alcançar alguma coisa, para alcançar o que eu quero, eu tinha que ir à meia-noite no cemitério e arriar um despacho, um trabalho, ou acender uma vela? Por que para Deus me ouvir, eu tenho que fazer campanhas? Por que para Deus me ouvir, eu tenho que fazer correntes? Por que para Deus me ouvir, eu tenho que ir em Israel? Por quê? Isso mostra toda a ignorância do ser humano. Porque o Senhor Jesus, ele disse bem claro. Ele disse que tudo que nós pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos daria. No livro de Romanos, no capítulo 8, diz que se Deus ele não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então isso mostra que a pessoa, mesmo hoje, dizendo que é uma evangélica, ela ainda se encontra tão cega espiritualmente como antes ela vivia. Antigamente, ela se benzia. Hoje ela diz, está amarrado, está ligado. Ela continua cega espiritualmente como antes ela vivia. Só que para terminar esse vídeo, ela reconheceu que estava errada, que era idólatra, quando era católica. Ela reconheceu que estava errada quando era ou frequentava centros espíritas. Ela reconheceu que estava errada quando acendia uma vela. E por que hoje ela não consegue enxergar que também está errada? Por que hoje ela não consegue enxergar que ela pratica o que praticava antes, só que de maneira diferente? Sabe por quê? Porque não existe ninguém, ou melhor dizendo, pessoas, na sua grande maioria, mais orgulhosas do que os evangélicos. Os evangélicos, na sua grande maioria, às vezes está vendo o que está acontecendo, mas o orgulho é tão grande que os cegam e não deixam ver e perceber que eles continuam indo e andando para o abismo. O orgulho é tão grande que não deixam eles ver toda a mentira que hoje eles vivem. Esse é o Evangelho nos dias de hoje. É idolatria, mentiras, falsidade e uma falta total e completa de amor. E infelizmente, a idolatria é o que reina dentro dos templos evangélicos. Medite sobre isso. Leiam a Bíblia. Leiam. A única forma de você realmente conhecê-lo é ler, é buscar,
é parar de ouvir todo mundo. Existem pessoas que na segunda elas querem o milagre financeiro e vão nos 318, na reunião de empresários. Mas essas mesmas pessoas na terça, elas querem o milagre urgente. Aí elas vão na reunião do milagre urgente. Essas mesmas pessoas no outro dia, elas vão aonde tem os 7 mergulhos de Naamã. Essas mesmas pessoas na sexta-feira, elas vão aonde Deus ele vai ouvir. Idólatras em achar que somente levando seus pedidos para Israel, Deus ele vai responder. Idólatras de achar que somente os seus líderes são de Deus. Idólatras de achar que tocar no apóstolo serão curados. Este é o evangelho que tem sido apresentado para as pessoas. E infelizmente, as pessoas acreditam, creem e praticam. E por isso, estão cegos. Estão caminhando para o fundo de um buraco e não estão percebendo. E quando despertarem, é tarde. É muito mais fácil um católico reconhecer que está errado, que é idólatra, e largar a idolatria. É muito mais fácil o espírita reconhecer que no lugar de estar buscando a Deus, estava buscando o mal, o diabo, e largar essa prática, do que o evangélico ele reconhecer que está errado. Infelizmente. E é por isso que o Senhor, naquele dia, lhes dirá explicitamente: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, eu curei, eu libertei, eu expulsei demônios, eu fiz a fogueira santa, eu disse que estava amarrado, eu fiz a corrente, Senhor, eu estava no templo, os meus pedidos foram para Israel. E ele lhes